Show. Só para que todo mundo também possa me conhecer melhor aqui, acho que todos já sabem que eu sou da agência Upside. Somos também agora filial Dinamize aqui para Passo Fundo e a região norte do Rio Grande do Sul. E a convite da Carol, já há algum tempo, a gente resolveu fazer esse webinar, então, para falar principalmente com o pessoal de agências, mas nada que não possa ser utilizado para outras empresas também, sobre automação de marketing e como a gente estruturou algumas ações para montar uma estratégia de marketing digital para a Upside. Tem uma breve apresentaçãozinha aqui, e aí depois eu mostro dentro da própria ferramenta como funciona, para daí então a gente fazer um fechamento. Para começar, os tópicos principais que eu vou abordar na explanação de hoje, vai falar sobre a captação de leads através de formulários, landing pages e pop-ups, relacionamento com a base de clientes, né, através de newsletter, de modelos de e-mail para avisos e para comunicação. A comunicação unificada, né, a partir de modelos de e-mail, notificações, para que todos possam ficar a par das ações que estão acontecendo a partir da ferramenta. A automação do processo comercial, então, que tem a ver com, de fato, a criação das automações, dos fluxos e o agendamento de tarefas. E a qualificação dos leads de marketing para vendas a partir do lead scoring, né, para a gente poder ir qualificando esses leads. Algumas funcionalidades, então, do MKT que eu vou mostrar aqui. Então, vai ser a visão geral. Afinal de contas, talvez nem todas as pessoas que estão nos acompanhando no webinar já conhecem o MKT ou já utilizam o MKT, então vou fazer esse overview. Aí a gente vai ver a parte de modelos de e-mail, as landing pages, pop-up, as automações, e aí eu vou dar um exemplo da Upside também, e a parte do lead scoring. Eu espero que a gente consiga passar por todas essas funcionalidades em uma hora, tá? Então, talvez em algum momento eu tenha que correr para garantir que a gente vai conseguir cumprir essa visão aí, tá? Então, dentro do MKT, então, essa é a tela inicial, tá? Dentro da tela inicial, a gente tem aqui a parte do funil de vendas, onde aparecem os visitantes, os contatos, as oportunidades e os clientes, a partir do ponto em que eu vou qualificando o estágio deles. Aí a gente tem o acompanhamento de visitas e das outras fases também, de acordo com as metas que foram definidas. Pode acompanhar aqui a meta que foi definida, o quanto que a gente está o quanto foi alcançado no mês anterior e quanto está sendo alcançado no mês atual. Aparecem as páginas mais acessadas do site, fazendo a comparação com o mês anterior. O desempenho do último e-mail marketing, tá? Também com a parte do funil, né? Quantos foram enviados, quantos entregues, quantos abertos, quantos explicados. Desempenho da última landing page. E aqui fala também sobre formulário, campanha e SMS, que é algo que a gente não tem ativo na plataforma. Para falar sobre captação de leads, então, eu vou ir direto na parte de landing pages, tá? Como é que acontece hoje na Upside, por exemplo? A gente tem uma landing page específica para uma captação manual de leads, tá? Que é essa aqui. Então, a gente chama ela de apresentação Upside para novos prospects comerciais. Como é que ela funciona? No momento em que um novo contato comercial fala com nós por telefone, por chat ou por qualquer outro meio, a gente tem uma tarefa para que ao final dessa primeira interação a gente cadastre esse lead nesse formulário. Tá? Cadastrando esse lead nesse formulário, onde só vai preencher o nome, o e-mail e a empresa, depois que ele fizer essa ação, ele vai receber um e-mail de apresentação da Upside, que é esse aqui. Então, ele tem o título personalizado, ele mostra ali, fala um pouco da empresa, mostra a identidade visual, para já gravar para a pessoa que está recebendo, fala sobre as nossas soluções, a prova social, né, as marcas que confiam na agência, tem depoimento de cliente, tem as nossas certificações e também tem a parte, link para o site e uma assinatura da nossa responsável pelo atendimento, que é a Giane. Tá? Como é que isso funciona lá no MKT? Então, eu vou mostrar isso para vocês agora a partir das landing pages. Então, aqui eu tenho a landing page de apresentação Upside. Vou dar um editar aqui para a gente poder visualizar ela, como é que ela funciona. Para poder editar, vou ter que gerar uma nova. Não tem nenhum problema com o que já aconteceu, com as confirmações e o que já aconteceu a partir da landing page publicada, né? Não perder esses dados. E aí aqui eu faço toda a configuração da landing page, né? Tem a parte do logotipo. É uma landing page bastante simples, porque ela tem um objetivo de ser interno, né? Então ela não precisa ter um visual muito diferenciado também.
Aqui no formulário, a gente tem as configurações, e dentro dessas configurações, eu vou definir lá, tem campo pra caramba nesse formulário, que sempre que essa pessoa se cadastrar, né, sempre que eu tiver um novo cadastro, ele vai incluir esse marcador lead comercial. Se eu tenho esse marcador lead comercial, quer dizer que esse lead foi cadastrado manualmente por alguém da nossa equipe comercial, e isso faz com que a gente possa criar um vínculo, uma conversa específica com aquele cliente que já está numa trilha comercial com nós. Tá? Então, aqui embaixo tem o retorno da mensagem. Aí a gente tem o alerta, então, para quando um outro agente do time comercial fizer um cadastro, todas as pessoas recebam, né, esse alerta de que um novo contato foi cadastrado e saibam que cadastro foi feito, né, qual o lead que foi cadastrado. Basicamente é isso, tá? Então, esse é uma primeira ação que a gente faz para a captação de leads comerciais. Outra ação que eu quero mostrar para vocês está vinculado ao site da Upside. No site da Upside, para cada produto, vou fazer uma navegação rápida aqui, para que todos possam conhecer um pouquinho também do nosso site, um pouco de produtos, serviços, alguns projetos, tem o blog com algumas notícias. E ao escolher um produto específico, por exemplo, loja virtual, eu tenho a apresentação desse produto, tá? Com toda a descrição aqui, o que é aquele produto em si, alguns clientes que utilizam esse nosso produto também, com link direto para os projetos. E aí eu tenho esse formulário de captação de lead, que é o Solicite uma Loja Virtual Teste. Tá? Esse formulário está integrado com o MKT, mas nada impede que essa integração seja feita via landing page. Tá? É bastante mais simples fazer isso via landing page e, enfim, dá menos trabalho e necessita menos conhecimento, porque para integrar os formulários, como a gente fez aqui, precisa de um conhecimento mais profundo de toda essa parte de integração para fazer funcionar direitinho. Então, pode ser feito via landing page. No momento em que a gente cadastra, em que o lead se cadastra aqui, coloca o nome, o e-mail e a empresa, ele vai receber, e aí para isso eu tenho que voltar lá nos fluxos. Aí aqui a gente já está falando de automação. Tá? Então, a gente tem a lista de automações aqui, os releases que a gente trabalha. E aqui eu tenho esse release loja virtual, loja teste. Então, eu vou editar esse fluxo de automação. O que ele diz? Como é que ele está configurado, né? Quando a gente tiver conversões de contatos no formulário Release Loja Virtual 3, que é esse formulário que está vinculado aqui na página do site, o MKT vai fazer as seguintes ações. Imediatamente, ele vai mandar esse e-mail, Release Loja Virtual. Então, a pessoa vai receber esse e-mail aqui, cria agora mesmo sua loja virtual com a Upside, com ali a saudação personalizada com o nome dele, aí fala um pouquinho sobre criar a loja virtual, que não precisa ser um processo caro e levar meses para ficar pronto, que a própria pessoa pode fazer, que ela vai ganhar 15 dias gratuitos para testar essa ferramenta. E aqui tem, de fato, o link onde ela vai fazer a loja teste, né? Clicando aqui no Quero Criar Minha Loja Teste, ela vai para a tela de criação da loja. Então, isso também para a gente poder realmente interagir com o cliente e entender todos os passos dele. Por isso que a gente não joga ele do site direto para o formulário de cadastro da loja teste, por exemplo. Primeiro a gente faz a captação desse lead. Tá? Aí, para quem quer uma loja mais profissional, não quer fazer ele mesmo, quer contar com os serviços da agência, a gente tem essa segunda opção. Quero uma loja realmente profissional? Então, caso esteja interessado, confira os planos de investimento acessando o nosso release comercial abaixo. E aí aqui, acessar os planos de investimento, a gente colocou um link que vai direto para uma apresentação do Google Planilhas. Então, ele fica sempre atualizado, né? Sempre que a gente muda alguma coisa no plano de investimento dessa solução, ele vai visualizar. Na verdade, não é um Google Planilhas, é um Google Apresentações. Então, ele vai estar sempre atualizado. Tá? Aí, além dele enviar, né, esse release de loja virtual para o e-mail da pessoa imediatamente, ele vai atualizar os dados desse usuário, colocando ele como um lead loja virtual, e aí eu já consigo saber que ele é um potencial cliente para
aquela solução, né, para a solução de loja virtual. Eu vou atualizar os dados deles e vou alterar o estágio para oportunidade, porque nesse caso, como ele já está propenso a criar uma loja teste, para nós já é um gatilho para dizer que ele é uma oportunidade de negócio, já é um lead quente. E eu também vou dar para ele um score no valor de 5. Então, isso também vai contar para o lead scoring dele ir aumentando. Depois a gente vai ver também como é que o crescimento desse lead score faz com que o lead depois caia como uma oportunidade dentro do funil de vendas. E aí, depois de 14 dias, né, então eu fiz todas essas ações imediatamente. E aí, 14 dias depois, quando eu estiver finalizando o período de teste, né, ele ganhou 15 dias de teste na plataforma, eu mando esse e-mail aqui, aviso de ativação da loja teste. Então, eu aviso para ele, 14 dias passam voando, não adie os planos de ter sua loja virtual. Aí, novamente, a gente tem um textinho explicando, há 14 dias ele demonstrou interesse de criar loja virtual para o seu negócio, dizendo que ele pode nos responder, contar um pouquinho sobre o negócio, quais os motivos que fez ele se interessar pelo e-commerce, né? E a partir daí a gente abriu um diálogo. Aí aqui, né, caso você ainda não tenha finalizado a criação de sua loja teste, podemos estender o prazo para que você conheça melhor a plataforma e perceba o quão simples é vender pela internet. Aí tem uma imagenzinha aqui para dar uma quebrada, né? De uma entrega feita ali pelos correios, de uma mercadoria. E aí o botão, quero criar uma loja virtual com a Upside. Tá? Então aqui a gente tem um ciclo fechado de uma automação de marketing digital feita a partir de uma conversão de cliente, né? De uma conversão de contato em uma landing page ou em formulário. Então, hoje todos os produtos da Upside eles passam por uma automação semelhante, né? Então, isso eu demonstro lá no final, mas fica evidente que a gente reduziu drasticamente as nossas interações comerciais, a necessidade de criar orçamentos específicos para produtos que estão ali pré-prontos, né? Que nem esse caso da loja virtual, onde a gente cobra um valor padrão e vários outros produtos onde a gente tem planos de investimento, fica muito mais fácil a gente já colocar para o cliente, né? O que a gente tem, aumenta a satisfação do cliente, do potencial lead em receber aquilo, e ao mesmo tempo dá menos trabalho para a equipe comercial, né, que também é bem importante. Mostrando aqui rapidinho também a automação daquela apresentação Upside que eu falei numa primeira instância. Aquela é uma automação bastante simples, né? Ao converter contatos no formulário, forme a apresentação Upside, imediatamente envie o e-mail, conheça o Upside. Então é a única ação de automação que tem, é o envio dessa mensagem, porque a segmentação daquele lead a gente já fez direto no formulário, né, marcando ele como um lead comercial. Deixa eu voltar aqui para a minha pauta. Vamos falar um pouquinho sobre modelos de e-mail marketing agora. Nos e-mails também, algo que a gente fez e que demonstrou ser algo de bastante valor é criar modelos específicos para algumas interações de e-mail marketing, né? Então, a gente tem aqui uma news mensal que a gente manda, né, que é um modelo específico de e-mail marketing. A gente tem um modelo específico para notificação de produto, então ele fica com a identidade do logo da agência, a identidade do produto, aí o título do produto, fala o assunto, né, atualização de planos. Para cada demanda que foi sendo gerada a partir do momento em que a gente implantou o MKT, a gente criou modelos específicos para cada necessidade, né? Então, a gente tem o padrão das automações, que foi esse que eu já mostrei há pouco, o da loja virtual. São modelos bastante simples, não tem nada muito esteticamente avançado aqui, mas já é algo bem que nos ajuda bastante, né? E aí a newsletter mensal, a gente trabalhou um pouquinho melhor ali a parte de títulos, né? Então fala newsletter do blog do Upside, mostrando aqui o que está acontecendo, as últimas publicações do blog, com link para lá. Deixa eu puxar aqui e ver se tem... Beleza, a princípio não temos nenhuma pergunta aqui, então eu vou seguir. Qualquer coisa vão me avisando.
Eu vou dar um editar modelo aqui também, só para o pessoal conhecer. Quem não conhece o editor do MKT já poder visualizar também. A gente não chegou ainda nesse mérito. Ó, então, clicando aqui, eu fui para o editor. Aí a gente tem umas áreas aqui que estão em branco. E ele é muito simples, né? É só arrastar aqui os elementos que eu quero. Por exemplo, eu quero uma imagem. Eu arrasto aqui para dentro. Então, ele vai montando todo o e-mail com base nos conteúdos que eu solicitei, que eu arrastei ali para dentro, né? Então, esse módulo que é bem interessante aqui de imagem e texto, foi o que a gente usou para colocar as notícias, né? Então, tu consegue complementar aqui texto e imagem dentro do mesmo bloco. Fica interessante. A parte de botões, consegue adicionar mais do que um botão. Então, isso também é bem interessante. A parte das redes sociais também é editável. Aí, clicando aqui, a gente pode selecionar quais redes sociais fazem parte da empresa, né, que a empresa utiliza para fazer esse tipo de coisa. E aqui a gente tem um modelo já finalizado para fazer um disparo de e-mail. Vamos cancelar aqui para não alterar o meu modelo. Então, ele facilita bastante essa parte de comunicação quando tu já tem um modelo pronto para fazer esse disparo. Deixa eu ver aqui. Onde estamos? Landing page de apresentação, mostrei. Newsletter. E-mail. Vou voltar na parte de landing pages também, para mostrar uma outra ação que a gente teve aqui. Então, a gente criou essa... Acho que até tenho ela aberta maior aqui. A gente criou uma landing page para fazer captação de leads offline, né? Então, a gente tinha um material gráfico que a gente mandou fazer, em que a gente tinha essa promoção, né? Do diagnóstico de presença digital por 3 vezes de R$ 99. Então, nesse material, a gente colocou um link, né, um link encurtado para essa promoção e um QR Code, que também muitas vezes é utilizado para fazer esse tipo de captação. E no momento em que a pessoa escaneava o QR Code ou acessava aquele link, ele cai nessa landing page, que tem a mesma identidade visual do material impresso, e onde ele também pode demonstrar, né, o seu interesse em contratar aquela ferramenta. A única coisa que ele precisa fazer é preencher nome, e-mail, telefone, clicar em contratar agora. Fazendo isso, a gente recebe o retorno, né, por e-mail, e um dos nossos atendentes do comercial entra em contato via telefone ou e-mail com esse lead, né? Então, a gente também conseguiu uma captação de leads legal, mesclando, né, essas ações do online e do offline. Outra ação bastante recente que a gente fez foi a de captação em eventos, né? Então, a gente participou de um evento no Paraná, onde a gente conseguiu fazer a divulgação desse produto, que é o Portal Agro, que é um produto específico para empresas do agronegócio, onde a gente tinha também uma landing page e a pessoa preenchia para concorrer a uma ativação gratuita da ferramenta, o que também fez com que a gente conseguisse uma captação bem expressiva de leads, né? E depois, é claro, esses leads eles vão para o comercial para fazer um trabalho, né, de mandar e-mail marketing, de ligar, de fazer todo esse trabalho para qualificar esses leads, saber quem é que de fato tem interesse na ferramenta e já está pronto para adquirir aquele produto, né? Deixa eu ver aqui. Aí, além do e-mail, das landing pages e dos formulários, que eu já dei uma explanada breve, tem também a parte de pop-ups, que é muito legal de utilizar aqui no MKT. Hoje a gente está com os 2 que a gente usou até hoje no site da website, eles estão inativos, mas eles são bem interessantes porque eles dão um nível de personalização total e dá para definir em qual página específica quer colocar aquele pop-up, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o pop-up de pesquisa de marketing digital, né? Que está fazendo uma oferta para o usuário que se cadastrar ou receber uma pesquisa de marketing digital gratuita, enfim. A promoção é a agência que define, né? E também onde é que esse pop-up vai aparecer. Aí, se eu marcar ele como ativo, por exemplo,
eu tenho a possibilidade de exibir ele também, né, como um pop-up centralizado, inferior, uma barra superior, que no caso a gente vai manter como pop-up centralizado. Quando é que esse pop-up vai aparecer? Aí a gente define também se é quando o usuário demonstrar a intenção de abandonar a página, né, passar o mouse lá perto do botão de fechar a aba. Quando o usuário ficar alguns segundos na mesma página, e aí a gente define o tempo em segundos, ou o usuário atingir um percentual de rolagem da página. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que eu quero que o pop-up apareça quando ele rolar a página 90%. Né? Aí pergunta se o formulário, se o pop-up vai ter um formulário sim ou não, para qual a lista que os contatos vão ser cadastrados e qual o formulário. Então, aqui a gente vai manter esse formulário como está. Aí eu defino se ele vai ter um botão de fechar ou não, por quanto tempo eu vou lembrar o fechamento desse pop-up, né? Eu posso dizer que eu nunca vou lembrar, então toda vez que eu carregar aquela página e seguir aquele mesmo passo, ele sempre vai abrir o pop-up, ou eu posso definir para ele não abrir mais, né, por um determinado período. Aí eu defino em qual URL que esse pop-up vai ser exibido. Aqui no caso a gente está exibindo só na página de planejamento de marketing digital. A gente define, coloca a URL, que por exemplo, se eu quisesse exibir ele no loja virtual, eu copiaria esse conteúdo, jogaria aqui, barra loja virtual, ele já aparece. E aqui ele já faz a validação dos valores que a gente colocou ali. Deixa eu copiar aqui. Então ele já validou também que vai aparecer na página de loja virtual. Como eu não quero que apareça, eu vou deletar. Aí na tela seguinte a gente define o layout, né? Então ele já está com um layout definido aqui de imagem na esquerda e formulário na direita. E no último passo a gente configura o design mesmo desse pop-up, né? Então define as cores, define o título, define qual é o texto que vai aparecer, qual o texto do botão, quais as cores de fundo, etc. E a gente consegue ter um preview desse pop-up, né? Então esse é o pop-up que a gente acabou de configurar e deixar ativo, né? Então no momento em que eu salvar, lembrando que eu estou com o pop-up desativado, né? Então eu rolei por toda a página, não apareceu nada, né? No momento em que eu salvar esse pop-up, e quando eu atualizar a página e fizer essa ação, então estou rolando a tela lá para baixo, ele vai exibir o pop-up conforme a gente configurou lá, né? Então, desci até 90% da página, ele considerou que eu sou um lead apto para receber aquela promoção e exibiu o pop-up para mim. Então, são algumas estratégias de captação de lead bem contextualizadas, né? Então, se eu tenho uma promoção específica para um produto, eu não preciso abrir aquele pop-up em todas as páginas do meu site. Eu posso abrir só para quem realmente tem interesse em uma determinada solução da minha agência, né? Para também já vir um lead mais qualificado, não vir qualquer pessoa que entrar no site, eu já jogar um pop-up na cara dela. Então, automações, eu já falei, a parte de exemplo de loja virtual, mostrei as landing pages, vou mostrar agora a automação de lead scoring que a gente fez. O lead score é o seguinte, na verdade a gente define uma pontuação para as ações de um determinado usuário, né? E a partir dessa pontuação a gente define o avanço dele dentro do nosso funil de vendas, né? Então aqui a gente criou um fluxo de automação para as oportunidades, dizendo que quando, na atualização do contato, né? Quando o score acumulado atingir o valor de 30, isso aqui eu posso editar, né? Atingir o valor de 30, porque pode ser 50, pode ser 100, isso varia de quanto a gente está abonando, está colocando de pontos de acordo com as ações do usuário, que ele vai atualizar o estágio desse contato para oportunidades. Tá? Então essa é uma automação que a gente tem que vai impactar diretamente aqui, né? Então a gente tem no nosso site hoje, por exemplo, 439 visitas até o momento no mês de junho, 79 contatos, ou seja, 79 pessoas preencheram formulários dentro do site da Upside
e desses 79 contatos, 52 viraram oportunidades de negócio. Ou seja, são pessoas que ou atingiram os 30 pontos, que eu marquei lá no nosso lead scoring, que fizeram com que elas passassem direto, né, de contatos para oportunidades, ou elas converteram em formulários de produto, como aquele da loja virtual de teste, que dá para esse contato diretamente um status de oportunidade. Para marcar uma oportunidade como um cliente, né, como uma venda, aí a gente tem que vir aqui, nos exibir o público, né, define aqui, exibe o público, define um contato, vou pegar aqui um contato de teste meu, e aí eu clico em marcar uma venda. Aí ele vai me pedir qual é o valor da venda que eu gerei para aquele cliente. Opa, não consegui marcar o valor dessa venda. Eu acho que eu deletei esse meu contato de teste, foi por isso que ele não conseguiu vincular. Vou trocar aqui. Esse outro contato. Então, marquei uma venda. No momento em que eu atualizar o dashboard do meu MKT, ele já vai considerar que o meu funil gerou uma venda. Então, agora eu já tenho um cliente. Clicando aqui, eu consigo saber quem que ele é. No perfil do cliente, a gente também consegue acompanhar todas as ações dele. Então, qual a origem do contato, qual o formulário que ele preencheu, que fez com que ele convertesse, né? Então, foi no formulário do Portal Agro, subiu de estágio para oportunidade, recebeu o envio obrigado por se cadastrar, né? Que estava diretamente associado àquela landing page, e subiu de estágio para cliente. Tá? Então, todas as ações que a gente consegue fazer a partir disso. Deixa eu verificar aqui como estamos. Perguntas, sem perguntas ainda. Pop-ups, landing pages. A princípio, pessoal, eu passei por todas as ações que eu queria mostrar para vocês dentro da estratégia de inbound, da estratégia de automação do site do Upside, tá? No MKT, a gente ainda tem algumas funcionalidades aqui que são bem interessantes, que é, por exemplo, a parte de SEO, né? Então, que a gente consegue qualificar as páginas. Aqui a gente não está falando tecnicamente de automação, mas a gente está falando de qualificação, né, das páginas. Então, ele mostra um relatório aqui dizendo o que tem, o que está legal dentro da página, o que não está, dando algumas sugestões, né? Fala sobre a nuvem de palavras, então quais são as palavras que eu mais utilizei na página, né? Uma série de coisas que é bem interessante, tanto a gente saber do ponto de vista de agência, né, para corrigir, quanto é um diferencial bacana na hora que a gente for sugerir o MKT como uma solução para algum cliente que esteja buscando qualificar o SEO do seu site, né, da sua presença digital. Então, isso é bem bacana. Dentro do próprio relatório de site, também a gente consegue entender quais são as páginas mais visitadas. Aqui a gente tem por URL. Página principal que é mais visitada, depois loja virtual, websites profissionais, aí tem um post do blog, aqui planejamento do website profissional. Então a gente consegue também fazer um mapeamento, é quase como um Google Analytics descomplicado que ele oferece aqui para a gente fazer uma análise, tá? Vou voltar aqui só para encerrar essa minha apresentação e aí depois a gente abre para questionamentos e etc. Então, assim, considerando essas ações que eu mostrei para vocês agora, o que a gente conseguiu, tá? Considerando que a gente implementou todas essas ações em novembro do ano passado, quando o site da Upside foi reformulado. Tá? Então, a gente teve um aumento de 400% na geração de leads pelo site, tá?
ao longo desses 6 meses, um aumento de 35% na nossa base de contatos, uma redução do tempo para envio de propostas, né? Então, o cliente ele não precisa mais entrar em contato com a empresa, mandar um e-mail ou mandar aquele formulário de contato padrão, né, com o nome, o e-mail e o assunto, onde ele discorre tudo o que ele quer, porque no próprio site da Upside a gente já deixou formulários específicos em cada produto, né? Então, a gente reduziu esse envio de propostas, até pelo fato de que algumas delas são automáticas, o cliente converte naquele formulário e já recebe a proposta no e-mail. A gente teve uma redução do tempo para fechamento de vendas em função disso, né? O aumento de acessos no site, que tiveram origem a partir do e-mail, né? Então a gente começou a criar mais news, melhorar o nosso relacionamento com o cliente, os eventos que a gente participou, a gente sempre mandando convite para o cliente a partir do e-mail, e isso também foi gerando um engajamento legal, tanto no nosso site institucional, quanto no nosso blog, nas ações que a gente tem no blog. E também reduziu consideravelmente o tempo para a criação de materiais institucionais e comerciais, né? Então, hoje, como a gente tem todo esse ecossistema mapeado, fica muito mais fácil no momento em que a gente cria um novo produto ou altera alguma coisa nas nossas políticas comerciais, simplesmente atualizar dentro dessa infraestrutura que já está pronta, tá? Então, isso tudo foi algo que a gente conseguiu, somando, obviamente, a revisão do nosso site, de toda essa plataforma, mas muito disso escorado também nessas ações via MKT, né, que foi a ferramenta que a gente escolheu para fazer isso e também para servir de case para os nossos clientes, né? Então, hoje, em muitas reuniões comerciais que eu faço, eu utilizo os mesmos exemplos que eu dei aqui para mostrar para o cliente, muitas vezes gerar insights no cliente de como é que ele pode criar a estratégia de automação dele, o que ele pode utilizar dentro da realidade de negócio que ele atende, né? Então, isso auxilia bastante também. Não é simplesmente os resultados que a gente tem internamente com essa estratégia, mas também um resultado a nível comercial de poder mostrar, né, para o nosso cliente tudo aquilo que a gente oferece e já tem implementado para a gente, né? E não passar por aquela saia justa da casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí, deixa eu verificar aqui. Se eu uso uma ferramenta para visualizar os fluxos, o Lucas perguntou. Não, Lucas, a gente monta o fluxo direto na ferramenta mesmo. A gente não usa nenhuma ferramenta de mapa mental, algo assim. Até porque os nossos fluxos eles são bastante simples. Mas essas ferramentas de mapa mental auxiliam bastante quando tu tem um fluxo um pouco mais complexo, né? Ou até mesmo quando tu precisa passar para o teu cliente como é que aquele fluxo vai funcionar de uma forma mais visual. É interessante usar alguma ferramenta nesse sentido, aí como o Xmind, que nem tu sugeriu ali, né? Então, é bem interessante a ajuda nesse sentido aí. O Renan perguntou se eu já tenho um ERP com uma base de contatos, tem algum tipo de importação desses contatos? Tem sim, Renan. Eu vou voltar lá na parte de integrações agora e já mostro isso aí para ti também, tá? Que é um assunto bem pertinente. Aqui no MKT, a gente tem aqui algumas configurações, tá? Que são os sistemas de terceiro e os diretórios remotos. Então, se tu tem um ERP, algum sistema, tu pode vir aqui em sistemas de terceiros, adicionar sistema de terceiro, e aí ele vai te dar uma série de serviços aqui que já estão integrados de forma nativa, tá? Como Magento, Salesforce, Fast Commerce, aqui a nível de CRM tem o Sugar, tem o Pipedrive, tem o próprio Zapier, né, que ajuda a fazer a integração com sistemas que não são integrados de forma nativa. Então, e aí vários sistemas de e-commerce também, né, já estão aqui integrados. Tem o PipeRun também, que é outro CRM bastante utilizado. Aí dá para fazer ainda uma integração via API, né, ou via JSON. Então, tu só define qual é que é a integração que tu precisa. Vou pegar aqui, por exemplo, Pipedrive. Só precisa dar um título para ela e colocar um token de aplicação e salvar, que ele faz ele vai fazer essa integração. Aí, para importar os contatos, tu vai voltar aqui no MKT, contatos, aí tu vai definir
na parte de importação o que é aquele cara, né? Então, ou tu pode fazer o upload de um arquivo de forma manual, tu pode definir um diretório remoto para ele atualizar, ou tu pode ir lá e buscar esse sistema de terceiros, né? Então, aqui, se eu for... Hoje a gente tem algumas funcionalidades aqui. Por exemplo, eu vou buscar os meus contatos que eu tenho numa loja de... Não, eu vou buscar meus contatos lá no Pipedrive, por exemplo. Então, eu defino o que eu vou buscar, se é pessoas, organizações ou negócios. Eu defino qual a lista, então vou pegar aqui todos os registros. Vou cadastrar em importar, ele vai ler o arquivo, e aí ele vai me pedir se eu quero repetir, né? Se eu não quero repetir essa importação, ou se eu quero fazer uma recorrência. Eu quero que toda segunda-feira, às 8 da manhã, ele faça essa importação de contatos do meu Pipedrive, né? Então aí se eu der começar agora, ele já faz essa integração. Aí eu dou um próximo passo e salvo essa importação, né? Aí ele vai fazer o cruzamento com a estrutura de dados e etc. para fazer isso. Mas é bastante simples, tá? Fazer essa integração com um CRM para importação de contatos. Beleza, essa era a última pergunta. Deixa eu voltar aqui. Tá, então, depois de apresentar esses resultados aqui que a gente teve na Upside, eu tenho que falar para vocês também um pouquinho, eu até não tinha combinado isso com a Carol, mas acho que ela vai entender a importância disso também, de falar sobre o programa de canais da Dinamize, né? Então, o programa de parceiros ele é feito para agências, né, tanto digitais quanto tradicionais, e consultores de negócios que trabalhem na área do digital, né? Então, hoje as vantagens de ser um canal Dinamize e revender as soluções é a comissão recorrente, o material de apoio, suporte e treinamentos, né, como esse que a gente está fazendo aqui, é uma das vantagens para quem já é canal, poder se beneficiar desse tipo de conteúdo, né, os planos especiais que as agências podem contratar, a equipe de sucesso do cliente, que a Dinamize dispõe também para auxiliar as agências no crescimento das suas estratégias e na melhora da conversão, tanto para as agências quanto para os seus clientes, atendimento facilitado, né, o kit personalizado para canais da Dinamize, tem esse carinha aqui também que todo mundo ganha quando se torna um canal, né, que é o nosso troféuzinho de canal Dinamize, e as campanhas exclusivas, né, então é muito interessante fazer parte do programa de canais, e além disso, as agências que se tornam canais parceiros, elas ganham acesso free no Mail to Easy e no MKT to Easy para poderem também crescer, conhecer melhor a plataforma, criar suas estratégias e poder apresentar para o cliente essas ferramentas. Tá? Então, tem algumas funcionalidades, né? No Mail to Easy, então, integração com sistemas, drag and drop, parte de relatórios, teste AB, e o MKT, já que é uma ferramenta mais completa, a parte de funil de vendas, fluxo de automação, publicação nas redes sociais, né, métricas do Google Analytics e as segmentações. Então, pessoal, a nível de ações para agências, o que eu tinha para mostrar para vocês era basicamente isso. Tá? Eu espero que todos tenham gostado. Deixa eu ver aqui, a Fábio perguntou sobre o kit. Não ganhei o kit. Fica tranquila, Fábio, que isso aí dá para solicitar por e-mail, tá? Que aí o pessoal manda o kit com os materiais comerciais aí para tu poder fazer essas divulgações. Beleza? A Carol já postou aqui o link para quem ainda não é canal e quiser se cadastrar, tá ali o canal.dinamize.com.br. Se alguém tiver mais uma dúvida, manda lá. Previsão de integração com o WhatsApp, não sei te responder, Renan. Seria algo para a gente ver com a equipe de produto, tá? Não, infelizmente, não é algo que eu tenha condições de te responder agora.
Até Ah, respondendo aí, entrando na conversa, eu estava vamos lá. acompanhando ali, respondendo as perguntas. A gente, na verdade, já avaliou diferentes formas de integração com o WhatsApp, né? Hoje, uma das limitações principais é que a própria API do WhatsApp ainda não está liberada para uma divulgação em massa e tudo mais. Então, a gente está trabalhando algumas parcerias ali e também otimizações de integrações com outras plataformas que utilizam da forma onde a API do próprio WhatsApp é homologada, né? Então, justamente para a gente não inserir na ferramenta e depois acabar tendo algum tipo de bloqueio no número, algum tipo de frustração para os clientes. Mas a gente também tá trabalhando ali numas atualizações nesse sentido do WhatsApp, assim que tiver uma API liberada, homologada ali pelo próprio WhatsApp, a gente vai trabalhar na integração dela com certeza. E do Perfeito. O Insta, então, a gente já está em processo de liberação com o Facebook, né? Hoje o Facebook, principalmente por causa das novas regulamentações ali da GDPR na Europa e também agora a LGPD no Brasil, ele se tornou um pouco mais rigoroso no processo de liberações da API, né? Quando trabalha com dados de clientes e tudo mais. Então a gente está num processo de aprovação com eles para liberar aí a publicação no Instagram também dentro da ferramenta. Então, já está em processo ali, a gente enviou documentações, ali tem algumas aprovações que eles pedem, eles fazem testes e tudo mais. E aí, assim que a gente já tiver a liberação ali, já está aguardando mais agora o processo deles para ter essa funcionalidade na ferramenta, mas aí já vem bastante coisa nova dentro da ferramenta, inclusive para quem é parceiro, né? Então a gente vai liberar uma das grandes atualizações que a gente está fazendo agora para a ferramenta é um painel de empresas parceiras, né? Que vai ter dentro do sistema ali para quem quer integrar com a nossa ferramenta e vai ter o seu próprio aplicativo, vai poder integrar diretamente e vai já aparecer dentro do nosso sistema. Então, vai ajudar bastante na parte de integrações aí, o pessoal que entra em contato com a gente pedindo integração, para realmente facilitar aí a integração de base de contatos e ida e volta de dados, que eu acho que é hoje o que realmente é, pega bastante na hora de integrar as informações e as plataformas conversarem, né? Perfeito, Carol. Eu só vou mostrar rapidinho aqui também para o Lucas, que ele perguntou ali o uso das redes sociais. E como é algo que a gente não utiliza no MKT, eu nem lembrei de mostrar aqui, né? Que é uma funcionalidade que tem, então, a publicação nas redes sociais. E hoje, de fato, como foi mencionado ali, o Insta não está contido aqui, né? Então, a gente tem o Facebook, o Twitter e o LinkedIn, onde a gente pode fazer um agendamento de publicações, como em outras ferramentas que já existem aí, né? Enfim, não vou dar exemplo da concorrência aí, mas onde tu pode aqui colocar, né, qual é que é a página, então, que tu quer fazer aquela interação, cadastrar aquela publicação, né, que no caso, cadastrar na página da agência Upside, por exemplo, define uma campanha aqui, se tem alguma campanha associada, define o título, o conteúdo, né, que tu vai compartilhar ali naquela rede, qual a imagem que tu vai postar, se tu quer criar um link, né, se tu quer encurtar o link para aquela publicação, e aí define se tu quer agendar ou se tu quer mandar no momento presente, né, que publicar agora, e clique em agendar. Então é mais uma funcionalidade, aqui ele vai aparecer também um preview, uma prévia de como vai aparecer aquela publicação. Então também é mais uma vantagem, mais uma funcionalidade para agências que tem no MKT, né, inclusive para clientes. Eu acho que contemplando o Insta aí também, que é uma reclamação antiga das agências, vai ficar bastante completo. Apenas aí complementando a parte dos canais, quem ainda não tem o MKT, já é canal da Dinamize, vocês podem encaminhar um e-mail agora para canal@dinamize, aí só informar o nome da empresa, ou pelo próprio domínio de vocês, a gente localiza o cadastro de vocês de canais. Quem tem o Mail to Easy Pro e já utiliza, já tem base e tudo mais, a gente pode migrar a conta de vocês com todos os dados que vocês possuem já no Mail to Easy Pro para o MKT. Então não precisa configurar tudo novamente da conta. Então, quem já é canal e já tem a conta de canal, entre em contato ali com a gente que a gente já vai passar o acesso da conta canal que vocês têm acesso free, né? E também quem tem Mail to Easy Pro e quiser já migrar para o MKT,
para ter mais funcionalidades ali, já manda um e-mailzinho que a gente já vai fazer essa migração para vocês. E aí tem vários adicionais ali que entram dentro do MKT e que no Matrix Pro ainda não tem, justamente pela ideia dele ser uma plataforma mais direcionada para e-mail marketing. Lead tracking também, o Rodô acabou focando muito mais na parte de conversões e tudo mais, mas o lead tracking também, hoje, o pessoal, principalmente e-commerce, está utilizando bastante o lead tracking para realmente trazer bastante dados, fazer ações em cima aí de navegações e acessos, né? Então dá para trazer informações da própria página só pelo lead tracking, como última compra, virou cliente, mudou o estágio. Acho que é bem interessante o pessoal aí das agências aí dos canais explorarem isso, porque é um mega diferencial ali de ações para o cliente que hoje tem um pouco mais de limitação para mexer no site, para trabalhar nessa parte de scripts. O lead tracking totalmente na interface ajuda bastante. Nesse caso, vale o meia-culpa, Carol, de dizer que a gente não está utilizando ainda o lead tracking, então por isso que eu não me senti à vontade para falar dele, tá? Ah, perfeito, então. Mas eu acho que a gente pode... Oi? Pode fazer aí um Não, tu ia próximo perguntar webinar aí para falar só sobre o lead tracking aí, porque dá para fazer muita coisa. O pessoal tá usando aí bastante, tanto combinando com o score, com campos da própria ferramenta, né? Então, eu não tenho informações da minha loja, mas já tenho como ver quando o cara faz a compra no meu site, então tu já tem como criar um campo automaticamente da data da última compra, e já fazer uma recompra automática, né? Então, acho que dá para fazer bastante coisa assim. Deixa eu Legal. até ver. Eu acho que dá para focar talvez um conteúdo só específico no lead tracking. Eu vou ser um que vou ter bastante interesse em fazer dessa vez Com como certeza. ouvinte, mas Vou fazer sim. perfeito. Vou ver se tem algum dos clientes que já queira apresentar o que já está utilizando, senão a gente faz aqui uma apresentação do que dá para fazer. Mas, pessoal, aí quem já é canal, quiser a conta teste, quiser migrar a conta que já usa do Matrix Pro pro MKT, manda um e-mail então para canal@dinamize.com. Quem ainda não tem a conta do MKT, então já é canal da Dinamize, saibam que vocês têm direito a utilizar uma conta free ali do MKT para teste, para uso da própria agência, para usar como a própria Upside usou para automatizar vários processos, ou também aí para converter novas vendas e também entender mais a plataforma para revender para clientes e também aumentar aí o ticket com a Dinamize. Tá certo, pessoal? Ver se tem mais alguma dúvida. Alguma informação sobre a call tracking, integrar alguma ferramenta para rastrear e gravar as ligações com um número máscara. Olha, Renan, essa é uma solicitação nova, mas se você puder me passar ali, mandar também em canal @dinamize algum exemplo, algum detalhamento, eu vou pesquisar um pouco mais, vou ver com o pessoal do produto também se isso já está mapeado. Não tive nenhuma informação sobre essa funcionalidade, mas a gente pode ver sim. Então, se você puder passar ali um pouco um exemplo, um detalhamento ali no canal @dinamize, a gente vai ver também com o pessoal do produto se isso já está mapeado e se já está sendo trabalhado em cima disso. Hoje existem ferramentas específicas, né, Carol, para fazer esse tipo de track de ligações. E, de fato, seria interessante se tivesse uma forma de puxar essa funcionalidade para dentro do MKT. E se você puder também me passar depois algum tipo de ferramenta assim, a gente já estuda também a possibilidade de integrar. O Thiago perguntou, então, minha agência usa bastante redes sociais, os stories do Face, o Insta é possível agendar também. A gente, na atualização que a gente está fazendo, a gente solicitou liberação também para stories. Tem algumas restrições, porque ele só permite para Instagram de empresas, né? A versão do Instagram vinculada a uma página do Facebook para empresas, né? Algumas limitações que eu acho que também já atinge o pessoal que realmente já usa, né? Então, se faz agendamento, possivelmente já está como Instagram de empresas ali. E tem algumas coisas, carrossel não permite, algumas outras coisinhas assim, mas a própria API que não permite. Mas a liberação que a gente solicitou também já é para o Stories. O Marcos questiona a integração com a Rakuten. A Rakuten, a gente tenta há muito tempo integrar com eles e eles não tinham API. Mas recentemente, depois de muito tempo aqui, eu acho que faz um mês mais ou menos, eles entraram em contato com a gente dizendo que agora eles possuem uma API. Então, possivelmente aí o meu pessoal do desenvolvimento já está analisando essa integração para ver se é possível, se a gente vai conseguir trabalhar com a API que eles liberaram.
mas era uma limitação que eles tinham mesmo. A gente não tinha como integrar, tanto que era uma que o pessoal pedia seguido, assim, ó, tem integração Cargo tem, a gente ia atrás deles, eles não tinham API ainda. Então, o pessoal vai trabalhar aí para, agora que eles liberaram a API, para ver se já está consolidada ali para a gente trabalhar na integração. O O Renan Renan falou também ali, isso, eu ia do comentar agora, WordPress. que O não. WordPress a gente WordPress já tem, né? Isso, WordPress a gente já tem um plugin, procura lá por Dynamize, é um plugin de formulário de contatos. Xtech, eu sei que tá uma negociação lá com o pessoal, a própria Xtech entrou em contato com a gente para integrar. OpenCart, aí eu já não tenho informações sobre essa integração, acho que é nova ali pra gente, não teve pedidos de integrações, mas manda ali também lá no canal, @dinamize.com, ou se você botar dinamize.com.br/integração, ele tem um formulário onde você pode sugerir integrações que você quer. Então, fica bastante importante vocês contribuírem, né? Até tem muito cliente pedindo essa integração aqui, até para a gente saber qual é o norte que a gente deve tomar e qual integração a gente vai priorizar ali nas próximas liberações. Tá certo, pessoal? Mas, novamente, obrigada, Odo, pela participação, obrigada pela apresentação. Eu acho que deu para a gente entender bastante do que dá para fazer com a ferramenta dentro do cenário da agência, né? De como uma agência pode implementar a plataforma e automatizar vários processos. Pessoal que ficou com alguma dúvida também, mandem para a gente por e-mail, para o Odo também ali. Depois a gente vai disponibilizar esse webinar também em vídeo para vocês. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, contem conosco, tá bom? Isso aí. Eu também estou sempre à disposição, o pessoal de agência que quiser falar direto comigo, tiver alguma dúvida, quiser entender como a gente faz alguns processos aqui, tanto a Dinamize Passo Fundo quanto a Upside está de portas abertas para essas parcerias. O que a gente quer é fomentar o mercado e gerar esse conhecimento aí que o MKT proporcionou para nós, a gente poder também passar para outras agências.